Oiê, tudo bem? Muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Amanda, eu sou nutricionista e trago para você um olhar totalmente diferente sobre o alimento e sobre você mesmo. Se você gosta do meu conteúdo, se ele é importante para você, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever, porque aí você recebe as nossas novidades todas em primeira mão. Olha que gostoso, não é mesmo? Bom, hoje eu vim aqui, para quem me acompanha no Instagram também, que vai aparecer aqui para vocês, eu vim falar sobre um assunto que tá muito recorrente lá no meu Instagram, porque eu vou sair de férias. E todo mundo me manda, Nutri, me explica como manter dieta em férias. Nutri, me explica como eu consigo comer, não engordar nas férias. Me explica tudo isso, eu preciso de ajuda. Então eu resolvi gravar esse vídeo pra ajudar todo mundo. Inclusive esse vídeo vai pro ar, eu estarei viajando. Então vai bater muito bem com o timing, tá certo? O que eu quero falar pra vocês antes é que a gente não pode, antes de explicar como manter uma dieta, né, viajando, é que primeira coisa que a gente precisa fazer para entender esse conceito é não dividir os alimentos em caixinhas de divertido e em caixinhas de chatos. Muitas vezes as pessoas acham que elas não estão se rotulando. Ah, não, eu como de tudo, né? Mas esse de tudo é também existe uma rotulagem ali de pizza é legal, hambúrguer é legal, arroz e feijão é obrigação, salada é obrigação. Então, assim, de certa forma, você também está você está rotulando aquele alimento, você está colocando na sua cabeça o que é legal e o que é chato. É meio que pensar, coxinha é legal porque tem na festa, arroz e feijão não é legal porque eu como em casa com a minha mãe. Isso não pode acontecer. A partir do momento que você coloca os alimentos como divertidos e como chatos e afins, o que você está fazendo? Você está trazendo para o seu cérebro uma mensagem de que quando eu estiver me divertindo, eu vou aceitar X alimentos. Quando eu não estiver me divertindo, tudo bem eu comer Y alimentos, entendeu? Então esse conceito aqui inicial precisa ficar fixo para você, porque você precisa desmistificar essa ideia de que existem alimentos para cada momento. Todos os alimentos servem para qualquer momento. O que vai diferenciar cada um deles é a minha perspectiva disso me faz bem ou isso me faz mal em excesso. Por que eu tô te dizendo? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu principalmente, que trabalho com essa linha de que tudo pode, né? A gente só precisa ter uma autonomia maior na escolha, é o seguinte, eu posso comer pizza todos os dias, Nutri? Se você me perguntar isso, eu vou te responder o seguinte, pode, mas pizza todos os dias vai te fazer bem? Isso é o melhor para sua saúde? Não é o melhor para minha saúde. Então você acha que você deve comer esse alimento todos os dias? Não, certo? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Nutri, eu posso comer salada todos os dias? Pode. Se eu comer isso todos os dias, vai me fazer bem? Sim. Vai me aproximar do meu objetivo, que é emagrecer? Sim. Então, faz sentido incluir esse alimento diariamente, certo? Então, é esse questionamento que a gente faz. Quando eu falo da linha do pode, não pode, não existe para nós. No meu trabalho não existe. O que existe é quanto desse alimento vai me ajudar e quanto desse alimento vai me atrapalhar. Então, a partir desse pensamento, desse raciocínio, o que eu quero dizer para vocês? Bom, para quem não sabe a minha história, eu fiquei um bom tempo afastada da nutrição porque eu não acreditava no método usual das outras nutricionistas de fazer dieta, de entregar cardápio, porque era algo que eu nunca consegui fazer. É algo que eu nunca consegui. Eu nunca consegui fazer dieta. Eu tô com 32 anos. 32? Não tenho certeza, mas acho que 32, eu nasci em 89. Tô com 32 anos. Eu nunca consegui fazer nenhuma dieta nesse tempo todo, porque eu não tinha disciplina pra isso. Entenda disciplina como não cabe pra mim, não serve pra mim. Tem pessoas que funcionam muito bem com dieta e tá tudo bem, tá certo? Então, eu fiquei muito tempo afastada da nutrição. Eu trabalhava com viagens nessa época. Eu trabalhei muito tempo com o mercado de turismo, mercado de locação de carros internacional. Então, eu acabei viajando bastante porque eu estava nesse meio. E eu te digo que quando a gente vai viajar, existem tipos de viagens diferentes, tá certo? Que a gente vai ter ali dificuldades diferentes. Você tem as viagens curtas de final de semana, que vamos dizer que são as menos preocupantes. Eu vou dar o detalhamento de cada uma delas daqui a pouco, de como se comportar, né? Você tem as viagens ali também curtas de uma semana, né? Até 10 dias são viagens não tão longas assim. E temos as viagens longas, de a partir de 20 dias, 30, 40 dias, e temos também os intercâmbios ali, que são 3 meses, 6 meses, até um mês, tá? Um mês, a partir de um mês a gente já consegue considerar essa viagem como uma viagem longa, porque muda a sua rotina, muda o seu dia a dia e consegue sim te trazer para um hábito, tá certo? Eu vou começar falando das viagens curtas, né? Quando tem uma viagem de final de semana, o que é importante eu pensar? Como eu venho me alimentando até essa viagem, né? Como tem sido o meu padrão alimentar até essa viagem? Ah, caramba, Nutri, eu como super bem durante a semana, eu não cometo muitos excessos, eu não cometo muitas escolhas exageradas, isso que a gente conversou há pouco.
eu não cometo muitas escolhas exageradas, eu sei que eu fico tranquila e no final de semana eu não passo de 2, 3 refeições assim na semana mais exageradas um pouquinho. Então a gente tá falando aí de uma pessoa que pratica o 80-20. Se você não conhece o 80-20, eu vou te apresentar. O 80-20 é quando 80% da minha alimentação representa uma alimentação mais nutritiva, mais saudável, e 20% representa uma alimentação mais emocional, mais comemorativa, essa coisa que a gente gosta de comer mesmo, porque pela questão do prazer, tá certo? Não que o outro lado não tenha prazer, tá, gente? Mas é mais fácil de eu explicar pra você dessa forma, de que os alimentos são mais festivos, tá certo? Então, se eu me olho nesse padrão, eu falo, eu venho muito bem nesse sentido, Nutri. Você acha que vai ter problema pra sua saúde, até pro seu emagrecimento, você passar um final de semana sem pensar muito? Eu vou comer o que eu quiser, eu vou ficar super tranquila na viagem, eu não vou me preocupar. Não tem problema nenhum. Não segue dieta não existe seguir dieta nesse final de semana. Eu vou na sexta, volto no domingo. Não existe. Você pode aproveitar tranquilamente, mas o que é importante falar aqui, que aproveitar tranquilamente e que comer os alimentos que você gosta, de nada tem a ver com comer absurdamente, comer de forma exagerada. Quer dizer o seguinte, não, eu vou jantar num restaurante gostoso que tem no lugar que eu vou visitar e vou comer uma sobremesa. Isso não é um excesso absurdo, é natural que aconteça numa viagem, tá certo? Ainda mais uma viagem de final de semana curta, que a gente tem pouco tempo para conhecer os lugares que a gente tá e que a gente vai querer entender, quem gosta de comida, quem gosta de gastronomia, vai querer entender o que tem na localidade, quais são os doces de lá, né? Mesmo dentro do Brasil, vou para Minas, quero experimentar, vou para Bahia, quero saber. Então, é natural que isso aconteça. É natural que eu queira provar e não tá errado. Você não precisa escolher entre a comida ou a sobremesa nesse momento, porque você vem de uma alimentação muito equilibrada há muito tempo. Você não vai estragar a sua saúde por um final de semana. Isso não existe, tá certo? Então, isso é uma coisa que eu quero deixar clara sobre viagem de final de semana. Quando eu falo de viagem de uma semana, 10 dias, sim, eu provavelmente vou ganhar um pouquinho de peso, tá? É natural que isso aconteça também. O que acontece, por exemplo? Vou dar o meu exemplo. Começo do ano fui pra Paraty, ficamos 6, 7 dias em Paraty. Saímos totalmente da rotina, né? A gente não tem tanta água à disposição, apesar da gente sempre tentar ter uma garrafa por perto, fazer o mínimo, né? Que eu vou falar pra vocês depois aqui, bonitinho, qual é esse mínimo. A gente tenta fazer o mínimo, mas a gente tá fora da nossa rotina, fora da nossa casa, então tudo isso impacta. Questão do habitat intestinal, o intestino sabe que você não tá na sua casa, tem pessoas que sofrem muito com isso, que ficam constipadas, né? Então tem toda uma questão ao redor. É natural que numa viagem dessa, de 7 a 10 dias, você ganhe um pouquinho de peso. Mas aqui já tem uma coisa que é importante para evitar o excesso do ganho. O que é normal aqui para você entender? Você aumentar aí entre 2 quilos aí, 2,5 kg, estourando 3. Agora ganhou 5 quilos, 6 quilos em uma viagem. Já aconteceu com paciente minha, de ganhar 6 quilos numa viagem de uma semana. Isso aí tá fora de controle, tá? Provavelmente você tava se restringindo antes da viagem, que é uma coisa que muita gente faz, a gente fala, não faça isso, eu sempre falo para as minhas pacientes, mas eu sempre digo também que eu não estou na casa delas para saber o que elas estão praticando. E aí se restringe muito antes da viagem, chega na viagem, tá morrendo de fome, se restringiu, o corpo tá enlouquecido por comida. Vai lá e come tudo que não comeu antes da viagem nesse período. Super erro, tá? E aí vai engordar 6 quilos em 10 dias, que é muita coisa. E a gente precisa tratar tanto o emocional nesse momento, quanto as escolhas e o que foi feito antes. Isso tudo é conversado em consultório. Mas o que eu quero te dizer aqui é, como fazer, né, pra não ter esse aumento de peso tão grande nesse período, pra eu me controlar, né? É que eu não gosto da palavra de controlar. A ideia é o seguinte, o que eu posso fazer dentro da minha alimentação num hotel, por exemplo? Eu posso tentar escolher o café da manhã da forma mais saudável possível. Ou no hotel, ou se você alugou um apartamento, que é ainda mais fácil, né? Porque não tem tantos alimentos não tem tanta variedade de alimentos, né? Mas é escolher um café da manhã mais equilibrado, tá? E deixar pra fazer uma refeição no dia que seja um pouco mais, vamos dizer, diversificada, mais local, né? Então isso é importante a gente falar, porque se eu for comer café da manhã do hotel, bolo, ovo mexido é show, tá, gente? Mas tô dando exemplo de quantidades aqui. Bolo, ovo mexido, uma tapioquinha, depois entra um suco, depois entra um pouco de leite com achocolatado, iogurte. Tudo isso junto é um grande aumento calórico já naquela primeira refeição, que talvez eu pudesse salvar
para uma outra refeição que tem algo que eu tenha muito interesse em provar. E o café da manhã não vai sair do lugar, ele vai estar lá todos os dias, certo? Então escolhe ali 2 itens, por exemplo, ai Nutri, mas eu quero muito comer o bolo do café da manhã. Tá bem, come o ovo mexido e um bolinho, não precisa comer todo o resto que tá lá também. Porque o que a gente costuma fazer em viagem, né? A gente costuma comer aquilo que a gente tá acostumado e mais todas aquelas outras coisas que a gente olhou no buffet do hotel e deu vontade, certo? Tô certa, né? Você se identificou aqui. Então, a gente precisa fazer esse balanço também, né? Exemplo, eu tenho pacientes que comem pão francês todos os dias. E aí vai para um hotel e continua comendo pão francês no hotel. E tudo bem se ela comesse o pão francês. Ah, não, Nutri, eu como pão francês e ovo mexido independente de onde eu esteja. Tá legal. Mas aí ela come pão francês, o ovo mexido, o bolo, né, a tapioca e não, a conta não vai fechar pro seu organismo. E isso vai ser ainda pior pro ganho de peso. Vai te atrapalhar bastante e na manutenção do seu peso ou no emagrecimento, se é isso que você está buscando. Então, tenta manter o café da manhã o mais bacana possível, falando em relação à saúde. Almoço, jantar, aí o que vai acontecer? O que é importante fazer? É fechar o dia, falar assim, o que a gente quer comer? O que tem de bacana aqui nesse lugar pra comer? Ah, eu sei que eu tô louca pra experimentar, sei lá, vou falar uma coisa que eu nunca comi aqui, eu tenho muita curiosidade, mas sou alérgica à pimenta. Ah, eu quero experimentar acarajé. Bacana. Então, se eu vou querer experimentar acarajé, que é uma coisa super calórica, é frita, eu não sei se pode me fazer mal, porque eu nunca comi, certo? Eu vou comer no almoço uma coisa mais tranquila. Eu vou procurar um restaurante que tem um prato pronto aqui, que tem um arroz, feijão, uma carninha e uma salada pro almoço, e no jantar a gente escolhe comer esse acarajé que eu quero provar, por exemplo. Ou, não, vamos comer o acarajé agora no almoço, porque provavelmente na Bahia, né, as pessoas que, acho que agora na pandemia nem sei, mas essas pessoas que vêm, que tem o comércio de rua, geralmente funcionam mais durante o dia. E aí à noite a gente aproveita e come uma coisa, vai num restaurante para comer uma coisa mais leve, certo? Então são essas atitudes de negociação com a gente mesma que vão trazer a gente para um padrão alimentar não tão exagerado. E é bacana você olhar, caramba, eu tenho 10 dias de viagem, eu tenho 10 dias para comer pratos diferentes, que eu posso ir trocando e escolhendo para provar de tudo e ainda assim manter teu café saudável, manter pelo menos a maior parte das refeições do dia equilibradas. Sempre ter água à mão. Essa é a minha primeira dica para te dar, é a minha primeira estratégia importante. Tenha sempre água. Falei que a gente ia falar mais na frente, mas eu vou falar agora. O que é importante eu ter comigo? É importante eu sempre ter água comigo. É importante eu sempre ter tomado café da manhã quando eu saio. Por quê? Eu tô em viagem. Vai querer... Vamos ser honestos aqui, né? Eu não tô aqui pra falar pra vocês um mundo dos sonhos. Com certeza vai rolar uma cervejinha ali, né? E se eu tiver tomado café da manhã, eu tô nutrida. A chance de eu tomar muito mais cerveja é menor, porque eu comi bastante. Agora, eu não tomei café da manhã, eu não me alimentei de nada. Eu vou tomar minha cerveja, primeiro que eu já vou queimar a largada, né? E já vou tomar muito mais, porque eu tô de estômago vazio. Então, são pequenas ações que a gente toma pra proteger a gente dos excessos por fome, por sede. Então, eu tomo um bom café da manhã, eu levo água comigo. Ah, Nutri, mas eu vou levar água no meu cooler? O que custa uma garrafona de água dentro do cooler junto com a cerveja? Também se torna um hábito, tá? Também se torna um costume, mas você precisa querer fazer. Não adianta falar, até parece, aí não vai acontecer mesmo, não vai rolar. Mas tem que fazer esse processo, tem que começar a introduzir na sua vida esses hábitos, tá certo? Então, a primeira coisa é tomar um bom café da manhã que te nutra, tá? Que tem uma boa fonte de proteína bacana pra você aguentar bem até o horário do almoço. Sempre ter água à disposição. E se for um lugar que você, por exemplo... eu gosto de sempre dar esse exemplo. Eu vou pra praia, eu vou pra uma praia que é mais afastada, que não tem quiosque, né? Que não dá pra escolher alguma coisinha pra comer. Leva com você... Leva umas castanhazinhas, leva umas frutas frescas dentro do seu cooler, leva coisas que você possa comer ali na hora do sufoco, que você não vai precisar depois sair almoçar 4 horas da tarde desesperado, morrendo de fome. Então, existem essas atitudes de controle. Mas eu vou ter que levar... A gente não consegue fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, sim, a gente precisa ter uma disciplina, o mínimo da disciplina ali naquele momento para conseguir... ter um melhor aproveitamento desse período, tá certo? A gente leva cooler pra viagem, leva um montão de cerveja, isso a gente não esquece de comprar no mercado, né? São as coisas prazerosas. Não vamos esquecer de comprar também as coisas necessárias para nossa saúde nesse período, independente da gente estar curtindo ou não. O meu corpo permanece com as necessidades dele
independente disso. O meu corpo não sabe o que tá acontecendo. Ele só precisa daquela água que ele recebe todos os dias. Ele só precisa daquele café da manhã que nutre ele, que ele recebe todos os dias, tá certo? Isso é importante. Agora, o que eu quero falar pra vocês é de viagem de 30 dias, intercâmbio, enfim, né? Intercâmbio aí a gente já consegue a partir de 25 dias, 30 ter. O que é importante a gente saber a partir desse momento aqui? Um hábito para ser mantido, um hábito para existir. Qual é o mínimo de dias que eu preciso fazer a mesma coisa sempre? 21 dias. Então, por isso que você vê tanto grupo aí. Agora eu matei todo o mistério da internet, né? Porque para criar um hábito, né, eu preciso de 21 dias consecutivos fazendo a mesma coisa. Eu preciso de constância de pelo menos 21 dias. Se eu fizer aquela mesma coisa nesse período todos os dias, a chance dela se tornar um hábito é muito grande. Então, comece a se preocupar se você estiver numa viagem ou estiver repetindo alguma coisa por mais de 20 dias, tá? Com 15 já dá pra sentir o hábito começando a acontecer, tá, gente? Mas com 21 o bicho pega. Então, o que eu tenho pra te falar aqui? Você que vai fazer um intercâmbio, você que vai ficar 30 dias viajando, você que vai passar 30 dias na casa da sua avó, não sei, tá? Preste muita atenção. Você vai precisar criar uma rotina, porque senão você vai perder o seu linear do teu hábito atual e vai criar um hábito totalmente novo e totalmente diferente nessa outra localidade que você está. Exemplo, Nutri, fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, eu comi hambúrguer todos os dias de tarde. Você vai voltar pro Brasil provavelmente com uns 12 quilos a mais depois de um mês e meio e vai ter aquele hábito de hambúrguer diário que vai ser... Meu Deus, eu não consigo, acho que eu fiquei viciada em hambúrguer. Não é. O seu corpo criou um hábito naquilo. Ficou muito claro pra ele que todos os dias à tarde ele recebeu um hambúrguer. Ai de você se não der hambúrguer pra ele agora. O nosso corpo funciona dessa maneira. Então, muito cuidado em viagem longa, né, intercâmbio, pra você não criar um hábito errado. Quando eu digo hábito errado, não é que o hambúrguer faz mal, mas não vai ser legal todos os dias o hambúrguer, gente. Isso é muito claro pra todos nós, né? Que, então quer dizer que eu não posso comer hambúrguer nunca. Não, quer dizer que você não pode comer hambúrguer de domingo a domingo, no jantar. É isso que quer dizer. Isso não vai te fazer bem, tá certo? Isso que é importante a gente saber aqui. Aquela conversa lá do início do vídeo a respeito de isso me aproxima do que eu quero, me afasta, me faz bem ou me faz mal. Essas são as 4 perguntas-chave. Quer deixar anotadinho com você? Esse alimento me faz bem ou me faz mal se eu comer todos os dias, tá certo? Esse alimento me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Isso são as perguntas importantes da gente se fazer nesse momento. Então, tenha isso muito claro pra você. Tendo isso muito claro, a gente consegue trabalhar melhor as nossas escolhas. E a partir daí, você vai precisar criar uma rotina. Eu tenho alguns pacientes que têm me procurado antes de voltar para o escritório. Agora que algumas empresas estão flexibilizando essa questão da pandemia, Nutri, eu preciso da tua ajuda, né? Tô voltando pro escritório, vai mudar um pouquinho minha rotina, me ajuda a organizar. Eu também faço esse trabalho com as minhas pacientes, porque muitas vezes vai mudar tudo. E eu posso criar uns hábitos ali no meio que não fazem sentido mais pra pessoa que eu me tornei, que eu me dediquei a ser nas férias, tá certo? Então isso é muito importante da gente olhar junto. E junto disso também, o que eu te digo? O que eu faço então, né, se eu fazer uma viagem longa? Tenha um plano real. Mas eu quero me divertir, eu não quero pensar nisso. Mas você não vai precisar pensar nisso. Você só vai ter que pensar assim, olha, beleza, café da manhã, geralmente eu vou comer isso. Almoço, eu vou geralmente comer isso. Hambúrguer, pizza, lanche, essas coisas, eu vou deixar pra comer mais na sexta-feira, que eu sei que eu vou sair com o pessoal do curso, por exemplo, ou que eu sei que vai ter um happy hour na empresa que eu fui trabalhar fora do Brasil. Enfim, a gente tem que ter um plano, porque senão a gente vai vivendo o dia a dia e assim, o dia a dia de uma viagem não te ajuda a fazer boas escolhas. Eu tô te dizendo isso por experiência própria. O dia a dia da viagem vai sempre te carregar para os alimentos que são mais baratos. E geralmente os alimentos mais baratos são os junk foods, né? São as comidas mais industrializadas, mais rápidas também. Tô aqui na pressa, vou pegar um hambúrguer ali porque eu tenho que conhecer um outro ponto. Então, a gente precisa de um plano. A gente precisa entender quanto tempo a gente vai ficar, né? E quais são os cuidados que eu vou ter que tomar. Não, será que se eu fizer aqui uma compra de algumas coisas mais importantes e levar comigo é bacana? Pode ser que sim. Eu já tive paciente que levou do Brasil pra viagem castanhas de caju, algumas coisas nesse sentido, levou chia, levou algumas farinhas daqui, aveia, mesmo tendo lá, tá? Já levou daqui pra ter um planejamento do cafezinho da manhã ali, pra deixar pronto o jantar no lugar que ia morar, porque senão a gente perde a mão. Pode ser realmente que a gente perca a mão na pressa do dia a dia nesse local. Vou pedir uma pizza aqui que é super barato. Então a gente precisa entender que se isso
for mantido por mais de 21 dias, pode se tornar um hábito sim. E hábito inserido, hábito criado, é muito mais difícil de eu tirar depois dessa pessoa. Eu vou ter que fazer todo um retrabalho de, vamos pensar assim, um retorno à alimentação saudável, né? Aí a gente começa a negociar com o corpo. Um dia você pode comer a pizza que você estava acostumada lá, vamos comer 2 dias uma comida mais de casa, mais tradicional. Tem uma princesa aqui, gente, ó, querendo dar beijo em vocês, ó. Fala, oi, pessoal! Então, assim, entende? A gente começa a ter que fazer essa reintrodução. Mas a gente também não faz ela de forma brusca, porque pode causar, sim, uma sensação de restrição e o corpo ficar meio chateadinho com isso. Então, é bem delicado essa coisa de criar o hábito. Então, vai viajar por um período longo, se policia mais, tenta entender o que você pode fazer, onde eu vou ficar, tem cozinha, tem um bom lugar para comprar alimentos, tem, sei lá, eu amo arroz e feijão, esse foi esse exemplo, eu amo arroz e feijão. Tem feijão e tem arroz nessa localidade? Será que faz sentido eu levar um saquinho de cada um? Isso tudo a gente precisa investigar, porque a partir do momento que eu vou ficar muito tempo, eu preciso entender que o meu corpo tem as necessidades que ele está acostumado, tá certo? E, gente, sendo muito honesta com vocês aqui, tá? Sem firula. Você vai ganhar muito peso se você sair muito da sua rotina nesse período, não tem jeito. Tá? Isso aí é fato. Claro que você vai ter alimentos diferentes para provar e você tem que provar. Você não tem que, eu sempre falo isso, você não tem que ficar numa viagem, sei lá, você vai pra Disney, você vai pra Inglaterra, você vai pra Malta, não sei. Você não tem que ficar no arroz com frango, no arroz não, na salada com frango, não existe isso. Mas você precisa encontrar os alimentos regionais mais saudáveis ali. Você precisa saber o que tem de mais saudável na região para você comer, junto com os outros alimentos que você quer provar. Porque senão a gente entra numa bola de neve, de um sentimento de férias e coloca os pés pelas mãos. Junto disso, sempre se lembrar que todos os alimentos são muito bons, né? Todos os alimentos são muito bons para o meu organismo. E eu preciso ter variedade. Não dá para eu viver de uma coisa só, certo? E para concluir, né? O que a gente precisa ter muito claro, então, Nutri. Uma viagem de final de semana, eu preciso me preocupar? Não. Mas você tem que se perceber. Nossa, eu tô exagerando muito nessa viagem. Eu tô realmente comendo descontroladamente. Você pode estar vindo de uma restrição, de uma alimentação muito restrita no seu período anterior dessa viagem. Então, isso precisa ser visto com carinho. Ah, eu tô comendo tranquila, eu tô comendo as coisas que eu quero com prazer, mas eu não fico desesperada por comida. Tá show, esse é o comportamento certo. Viagem um pouquinho mais longa, 7, 10 dias, vou tentar ali fazer um café da manhã mais bacana, ter bastante água à vista, tudo bem? E voltando, né, voltando dessas viagens curtas, principalmente, até 10 dias, você vai perceber ali que você voltando para sua rotina, o seu peso vai voltando junto. Eu gosto muito de falar isso. Você voltou pra... Ai, o que eu faço? Então eu faço um detox, né? É uma coisa que todo mundo pergunta. Faça um detox quando eu voltar? Não, você não faz detox nenhum. O seu único detox é voltar pra sua vida como ela é. Voltar pra sua rotina como ela é. Volta aí na sua academia, volta a tomar a sua aguinha, volta a comer o seu almoço normal. Que a sua perda de peso vai acontecer ao longo dos próximos 15 dias naturalmente. Você vai voltar. Porque 70% a 80% desse peso que você ganhou nesse período, ele não é gordura, tá? Ele é inchaço, ele é linfa, ele é o próprio corpo, né? A própria comida industrializada, muitas vezes, que ajuda nesse inchaço, também faz parte desse processo. Então, não se preocupe tanto. E a resposta da pergunta lá no começo da vídeo, que era: Nutri, como é que eu faço pra manter a dieta? Não mantém dieta, porque não tem dieta. Quando eu tenho uma alimentação equilibrada, quando eu sei o que eu preciso comer, eu gosto do que eu preciso comer, tanto quanto eu gosto daqueles alimentos que eu não preciso comer, que não são essenciais pra mim, certo? Eu consigo entender que tá tudo bem e que eu posso comer um pouco de cada e manter a minha vida como ela sempre foi. E que não tá errado eu comer uma sobremesinha aqui, outra ali. Quando eu tenho essa ideia, quando eu tenho esse panorama da minha vida, eu percebo que tá tudo bem, eu não exagero, eu não sinto culpa, tá? Mas eu nasci assim? Não nasci assim, gente. Eu não era assim, tá? Eu fui adquirindo isso ao longo do tempo e com muito sofrimento. Mas eu tô aqui pra fazer com que você não sofra, com que você aprenda isso da forma mais leve possível. E como você aprende isso da forma mais leve possível? Testando, vivendo. Vai viajar e aplica isso que eu falei pra você. Sente como você volta de viagem, né? Faça o controle do peso.
o que é importante a gente falar, uma coisa é neura com peso, outra coisa é controle de peso. Eu sempre falo para minhas pacientes, estando em tratamento ou não, se pesa uma vez por mês, para entender como é que tá. Uma vez por mês não é todo dia. Todo dia eu crio uma neura, já falei sobre isso num vídeo que eu tenho aqui. Então, assim, se pesa uma vez por mês para fazer o acompanhamento desse peso, para entender, nossa, como é que tá meu peso? Eu tô indo bem? Eu tô indo mal? Eu engordei? Eu emagreci? Entenda esse cenário. Agora, vai viajar? Quer ter o controle maior? Eu tô falando o que eu faço. Me peso antes da viagem. Ah, beleza, tô com X quilos. É que geralmente tô com o mesmo peso sempre, então eu acabo não me pesando. Mas tô com X quilos. Voltou da viagem, pesou. Falou, ganhei X, esse valor tá ok. Falei pra vocês quanto tá ok e quanto a gente já tem que começar a avaliar o comportamento na viagem. Ah, esse peso aqui tá bacana, tá ok. Aí você fala, legal. Então eu vou voltar pra minha rotina. Volta pra sua rotina. Pesa depois de 15 dias. Caramba, na verdade que meu peso voltou ao normal, sem eu fazer nenhum esforço absurdo? Faça. Teste. E quando você começar a testar tudo isso e funcionar pra você, você vai entender que realmente não precisa de dieta. Não precisa voltar e fazer detox, se desesperar, ficar 2 horas na esteira. Não. É só voltar pra sua rotina, tá bem? Espero ter ajudado vocês. E é isso. Eu quero desejar que vocês tenham um ótimo dia. Se esse vídeo foi importante pra você, compartilhe com as pessoas, tá? Que é isso que ajuda o meu trabalho a crescer e a ajudar mais pessoas. Super beijo, eu vou ficando por aqui, que agora eu vou arrumar minha mala. Tchau, tchau.